E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo das colisões elásticas bidimensionais, tratando agora de um caso particular importante. O caso em que as massas das partículas envolvidas na colisão são iguais. Observe o quadro para que a gente possa recordar o vídeo anterior. Na configuração inicial, também chamada de antes da colisão, temos a partícula de massa m1 com um momento linear inicial p1 orientado na mesma direção e sentido do eixo x. E a partícula de massa m2 se encontra em repouso na origem do nosso sistema de coordenadas, chamado de referencial do laboratório, o nosso referencial inercial adotado. Na configuração final, ou seja, depois da colisão, cada partícula envolvida adquire um momento linear final conforme eu ilustro no quadro. A partícula de massa m1 adquire o momento linear final pf1, que forma um ângulo θ1 com o eixo x, e a partícula de massa m2 adquire um momento linear final pf2, que forma um ângulo θ2 com o eixo x, conforme eu ilustro no quadro. Recorrendo agora ao princípio de conservação do momento linear do sistema em questão, eu posso escrever essa soma vetorial. Observe que o momento linear inicial da partícula 1 é igual ao momento linear final da partícula 1 mais o momento linear final da partícula 2. Recorrendo a essa expressão e a figura ilustrada acima, temos condições de construir o triângulo abaixo. Observe no quadro. Aqui nós temos o momento linear final da partícula 1, que eu aqui ilustro, mais o momento linear final da partícula 2, que eu aqui ilustro. Essa soma vetorial é igual ao momento linear inicial da partícula 1, que eu aqui ilustro. Vamos entender agora a disposição dos ângulos no interior do triângulo. Observe o seguinte. O momento linear PF1 forma um ângulo θ1 com o eixo x. Consequentemente, ele forma um ângulo θ1 com P e 1, conforme eu ilustro no triângulo abaixo. Agora, o momento linear final PF2 forma um ângulo θ2 com o eixo x. Portanto, se eu imaginar uma linha paralela ao eixo x, uma linha horizontal e, obviamente, paralela ao eixo x, o ângulo θ2 aparece nessa posição. Como esses dois ângulos são ângulos alternos internos, o ângulo θ2 aparece nesse vértice do triângulo ilustrado. Consequentemente, aqui nós temos um ângulo θ3. Muito bem? Observe o triângulo obtido a partir da construção realizada. Como a colisão bidimensional é elástica, eu posso recorrer mais uma vez ao princípio de conservação da energia cinética do sistema. Portanto, eu posso escrever que o momento linear inicial da partícula 1 ao quadrado sobre 2m1 é igual ao momento linear final da partícula 1 ao quadrado sobre 2m1 mais o momento linear final da partícula 2 ao quadrado sobre 2m2. Muito bem? Por hipótese, as massas das partículas envolvidas na colisão são iguais. Portanto, considerando m1 igual a m2 igual a mzinho, eu posso simplificar o termo 2m na igualdade anterior. Logo, a gente obtém que o momento linear inicial da partícula 1 ao quadrado é igual ao momento linear final da partícula 1 ao quadrado mais o momento linear final da partícula 2 ao quadrado. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Observe agora a expressão obtida e o triângulo construído há pouco. Perceba que nós temos aqui o teorema de Pitágoras, pois a intensidade do momento linear inicial da partícula 1 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à intensidade do momento linear final da partícula 1 ao quadrado mais a intensidade do momento linear final da partícula 2 ao quadrado. Logo, eu posso concluir facilmente que
o ângulo θ3 é igual a 90 graus. Como a soma dos ângulos internos em um triângulo é igual a 180 graus, concluímos que o ângulo θ1 mais o ângulo θ2 é igual a 90 graus, ou seja, π/2. Sendo assim, para encerrar este tópico, nós podemos concluir que, em uma colisão elástica bidimensional entre duas partículas de massas iguais, sendo que uma delas se encontra inicialmente em repouso, após a colisão, o ângulo formado entre as direções de movimento de cada uma das partículas é igual a 90 graus, já que θ1 mais θ2 é igual a π/2. Vamos agora fazer uma análise dessa colisão, dentro deste caso particular, no referencial do centro de massa, que também é um referencial inercial, pois antes da colisão, na configuração inicial, a velocidade inicial da partícula 1 é uma constante. Para fazer essa análise, eu vou preparar algumas figuras no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora analisar essa mesma colisão no referencial do centro de massa. Antes de iniciar, convém realizar uma pequena observação. Os cálculos iniciais que eu vou desenvolver permanecem válidos independentemente das massas envolvidas na colisão serem iguais ou diferentes. Sendo assim, eu vou iniciar os cálculos e a partir de determinado ponto eu vou impor a condição de que as massas envolvidas são iguais. Então vamos lá. Conforme vimos em vídeos anteriores, o centro de massa do sistema também é chamado de centro de momento do sistema. Como consequência disso, eu posso escrever que o momento linear inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa mais o momento linear inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual a zero. Consequentemente, no referencial do centro de massa, nós temos que o momento linear inicial da partícula 1 é igual ao negativo do momento linear inicial da partícula 2. Analisando a igualdade obtida, vemos que no referencial do centro de massa, antes da colisão, na configuração inicial, as partículas possuem velocidades na mesma direção, porém em sentidos opostos, conforme eu ilustro na figura ao lado. De maneira análoga, eu posso escrever também que o momento linear final da partícula 1 mais o momento linear final da partícula 2 é igual a zero. Lembre-se que tais igualdades só são utilizadas pelo fato do centro de massa do sistema ser o centro de momento do sistema, conforme vimos em vídeos anteriores. Sendo assim, no referencial do centro de massa, eu posso escrever que o momento linear final da partícula 1 é igual ao negativo do momento linear final da partícula 2. Analisando o resultado obtido, vemos que na configuração final, ou seja, depois da colisão, as partículas envolvidas possuem momentos lineares finais que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, conforme eu ilustro na figura. Sendo assim, após a colisão, o momento linear final da partícula 1 se encontra nessa direção e sentido, e aqui se encontra o momento linear final da partícula 2. E com isso, nós podemos visualizar agora o ângulo θ1, medido no referencial do centro de massa, e o ângulo θ2, medido no referencial do centro de massa. E a partir da figura, vemos facilmente que o ângulo θ1 no referencial do centro de massa mais o ângulo θ2 no referencial do centro de massa é igual a 180 graus. Muito bem.
Observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora determinar as velocidades de cada uma das partículas no referencial do centro de massa. A partir de agora, eu vou impor a condição de que as massas envolvidas na colisão são iguais. Então vamos começar relembrando a expressão de como localizar o centro de massa de um sistema como esse. Nós vimos que a posição do centro de massa é dada por M1 vezes a posição da partícula 1, mais M2 vezes a posição da partícula 2, sobre M1 mais M2. Derivando ambos os membros dessa igualdade em relação ao tempo, nós vamos obter do lado esquerdo dr dt, ou seja, nós vamos obter a velocidade do centro de massa. E isso é igual a massa M1 vezes dr1 dt, portanto, nós temos M1 vezes a velocidade da partícula 1 no referencial do laboratório, mais a massa M2 vezes dr2 dt, e, portanto, a velocidade da partícula 2 no referencial do laboratório, tudo isso sobre M1 mais M2. Agora eu vou impor a condição de que as massas envolvidas são iguais. Portanto, M1 é igual a M2, que é igual a Mzinho. Consequentemente, nós vamos obter o seguinte resultado para a velocidade do centro de massa do sistema em questão. Então, nós temos V do centro de massa é igual a massa Mzinho vezes a velocidade V1 no referencial do laboratório. Essa velocidade V1 eu vou representar por VI1, muito bem, mais M2 vezes V2 no referencial do laboratório. Como a partícula de massa M2 se encontra inicialmente em repouso na origem do nosso sistema de coordenadas, esse termo se anula. Portanto, nós temos M1 VI1 dividido por M1 mais M2. Como as massas são iguais, M1 mais M2 é igual a 2m. Consequentemente, a velocidade V do centro de massa do sistema em questão é igual a, simplificando Mzinho, é igual à velocidade inicial da partícula 1 sobre 2. Perceba que o referencial do centro de massa é um referencial inercial, já que a velocidade VI1, antes da colisão, na configuração inicial, permanece constante. Agora, vamos determinar a velocidade de cada uma das partículas no referencial do centro de massa, começando com a partícula 1, digamos assim. Então, a velocidade da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual à velocidade da partícula 1 no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa. Perceba que nós temos aqui a expressão da velocidade relativa, pois é justamente isso que eu estou calculando. É a velocidade da partícula 1 relativa ao centro de massa. Muito bem? Logo, nós vamos obter V1 no referencial do laboratório é simplesmente VI1 menos a velocidade do centro de massa, que é VI1 dividido por 2. Consequentemente, a velocidade da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual à velocidade inicial da partícula 1 sobre 2. Muito bem? Analisando agora essa figura, conforme vimos anteriormente, nós devemos encontrar uma velocidade V2 no referencial do centro de massa com a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Então vamos comprovar este fato. A velocidade da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual
a velocidade da partícula 2 no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa. E mais uma vez eu reforço, aqui nós temos a expressão da velocidade relativa, pois eu estou calculando justamente a velocidade da partícula 2 relativa ao centro de massa. Então vamos lá. V2 no referencial do laboratório é 0. Menos V do centro de massa, que é VI1 sobre 2. Logo, a velocidade da partícula 2 no referencial do centro de massa, conforme era de se esperar, é a velocidade inicial da partícula 1 sobre 2 acompanhada de um sinal negativo. Muito bem? Observe no quadro as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Então vamos agora ilustrar essas velocidades e comparar essa análise com a análise realizada no referencial do laboratório. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, vou organizar essas informações e já estou de volta. Dando sequência, vamos agora reunir todas essas informações em uma única análise. Observe o quadro. No referencial do laboratório, antes da colisão, a partícula de massa M2 se encontra inicialmente em repouso, já a partícula de massa M1 possui velocidade VI na mesma direção e sentido do eixo X. No referencial do centro de massa, antes da colisão, observe atentamente os resultados obtidos, a partícula de massa M1 possui velocidade VI1 sobre 2 na mesma direção e sentido do eixo X, enquanto que a partícula de massa M2 possui uma velocidade de mesmo módulo na mesma direção, porém sentido oposto, conforme eu ilustro na figura. Muito bem? Após a colisão, nós já analisamos a configuração final no referencial do laboratório. Agora vamos analisar a configuração final mais uma vez, para poder comparar no referencial do centro de massa. Como os momentos lineares finais no referencial do centro de massa possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, além do fato das massas serem iguais, eu posso afirmar com segurança que essa oposição que aparece entre as velocidades V1 e V2 também surge após a colisão no referencial do centro de massa. Portanto, após a colisão, no referencial do centro de massa, tais expressões permanecem válidas. E, portanto, eu posso reunir agora todas essas velocidades em um único referencial. Observe agora atentamente essa figura e essas duas expressões que utilizamos há pouco. Então vamos lá, com calma. A velocidade da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual à velocidade da partícula 1 no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa. O mesmo valendo para a partícula 2. Lembre-se que as massas são iguais. Muito bem? Sendo assim, eu posso escrever que, agora observe a expressão e ao mesmo tempo o triângulo obtido. A velocidade da partícula 1 no referencial do laboratório é igual à velocidade da partícula 1 no referencial do centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Observe que essa soma vetorial é representada geometricamente com a construção desse triângulo. Da mesma forma, a velocidade da partícula 2 no referencial do centro de massa, observe o quadro, é igual. A velocidade da partícula 2 no referencial do laboratório, que eu aqui ilustro, é igual à velocidade da partícula 2 no referencial do centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Observe que a velocidade do centro de massa está na mesma direção e sentido do eixo X, justificando a sua orientação em cada figura. E, portanto, eu reforço. Essa soma vetorial que eu ilustrei é representada geometricamente através desse triângulo. Vamos agora, portanto, recuperar os ângulos. E, portanto, a partir da relação entre os ângulos, eu preciso necessariamente comprovar essas relações. Então, vamos lá. Observe que
A velocidade da partícula 1 no referencial do laboratório forma um ângulo θ1 com o eixo x. E a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa forma um ângulo θ1 com o eixo x, conforme eu ilustro na figura. Observe atentamente a diferença entre as notações. Muito bem? Da mesma forma, a velocidade final da partícula 2 no referencial do laboratório forma um ângulo θ2, conforme eu ilustro no quadro, em relação ao eixo x. Já a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa, de forma geral, forma um ângulo θ2 em relação ao eixo x. Então, observe mais uma vez a diferença entre as notações. Muito bem? E aqui eu ilustro a velocidade do centro de massa orientada na mesma direção e sentido do eixo x. Agora note o seguinte. Observe que os dois triângulos são isósceles. Por quê? A velocidade do centro de massa é v1 sobre 2. E a velocidade v1 no referencial do centro de massa também. Portanto, esse triângulo é isósceles. O mesmo ocorre embaixo. Observe que a velocidade do centro de massa é v1 sobre 2. E a velocidade v2 no referencial do centro de massa também é em módulo v1 sobre 2. Portanto, nós temos dois triângulos isósceles. Observe o quadro e as expressões obtidas. Então agora nós temos a seguinte relação. Observe que, se esse triângulo é isósceles, esses dois ângulos são iguais. Ora, o ângulo θ1 aparece aqui. São ângulos alternos internos. Consequentemente, ele aparece aqui também. O mesmo acontece com o ângulo θ2. Se aqui o ângulo mede θ2, aqui ele mede θ2 e aqui ele mede θ2. Consequentemente, eu posso extrair uma relação entre θ1 e θ1 do centro de massa. Então vamos lá. Perceba o seguinte analisando a figura. θ1 mais θ1 é igual a θ1 do centro de massa. Muito bem. θ1 mais θ1 e, portanto, 2θ1 é igual a θ1 do centro de massa. Embaixo ocorre a mesma igualdade de forma análoga. θ2 mais θ2 é igual a θ2 do centro de massa. Portanto, 2θ2 é igual a θ2 do centro de massa. Conforme vimos há pouco, se eu somar θ1 mais θ2 no referencial do centro de massa, isso é igual a π. E, portanto, eu vou gerar uma soma com os ângulos θ1 e θ2. Se tudo estiver correto, a soma que eu acabo gerando em θ1 e θ2 tem que ser igual a π sobre 2. E com isso, eu verifico que essa análise está correta. Então vamos lá. Somando os ângulos. θ1 no centro de massa mais θ2 no centro de massa é igual a 2, é igual a π, perdão, é igual a π. Consequentemente, θ1 mais θ2 no referencial do centro de massa é igual a 2θ1 mais θ2, perdão, é igual a 2θ1 mais 2θ2, e portanto eu coloco o número 2 em evidência. Essa soma é igual a π, portanto, conforme era de se esperar, θ1 mais θ2 é igual a π sobre 2, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Observe uma última vez toda a análise realizada no referencial do laboratório, no referencial do centro de massa, a comparação entre essas duas análises. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.